aqui no estúdio. Bus, falamos então de Banco Master, de CPI do crime organizado, do fim da escala 6x1, todos os assuntos que vão impactar as eleições de 2026. E eu também queria falar sobre esse assunto aqui da semana. Durante ali a segunda-feira, a gente é surpreendido ali na hora do almoço com o ICE capturando Alexandre Ramagem, que estava foragido, né? Foi encontrado pelo ICE por problemas ali no visto e essas questões, mas foi liberado. Depois da soltura do deputado federal cassado, né, o Alexandre Ramagem, por parte do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas, o ICE, o próprio serviço comunicou à Polícia Federal se o ex-parlamentar pode ou não ficar nos Estados Unidos. A gente vai entender juntos agora, lendo a matéria do Metrópolis.com, e aí depois a gente comenta sobre essa questão toda. Porque durante a semana, esse foi um dos principais assuntos. A gente tem já a matéria aqui em Metrópolis.com, a gente também está vendo o vídeo da volta dele, né? A Rebeca Ramagem publicou lá nas redes sociais, o Ramagem chegando de volta em casa, as crianças ali felizes, né? Correndo em direção ao pai para receber o pai assim que ele voltou, ele com a sacola ali, com alguns pertences que foram retirados. Ele estava preso, né? Ficou preso aí durante 2 dias, lá em Orlando, onde ele mora com a família. Tinha ali uma questão, foi pego pelo ICE, e agora a gente traz a informação do ICE dizendo à Polícia Federal que o Ramagem pode aguardar o processo de asilo em liberdade. O Pablo Giovanni e também o José Augusto Limão trazem esses detalhes nessa matéria. Resumindo, o que eles vão dizer aí, o Bus, é que há um pedido de extradição, né, já que ele é um foragido aqui para a justiça brasileira, mas ele, assim que faz a entrada aos Estados Unidos, ele pede o asilo político. E aí o ICE diz aí que a Polícia Federal que liberou o Alexandre Ramagem porque viu que tem o pedido de asilo político, e mesmo ele estando com visto inválido, né, vencido, ele pode ficar nos Estados Unidos até sair o resultado do asilo político, conseguindo ou não. Aí, se ele não conseguir, aí vai pesar ou a deportação imediata pelos Estados Unidos ou a extradição, que é um processo ainda mais longo. A gente viu também durante a semana a extradição da Zambelli, que teve um novo capítulo, porque naquele outro processo dela perseguir uma pessoa com arma, também, a partir desse processo, a justiça italiana também definiu a extradição da ex-deputada Carla Zambelli. Então a gente teve esses 2 foragidos muito ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com novidades aos seus casos durante essa semana, o Bus. Sabe, Nath, que me chama a atenção esses casos, porque a campanha de Flávio Bolsonaro precisa lidar, né, com esses ex-parlamentares que estão fora do Brasil, mas que trazem também a discussão para cá, porque para além dos problemas que a campanha de Flávio tem que lidar aqui, assim como a campanha de Lula e a campanha de todos os outros candidatos, que têm seus embates, seus problemas internos, vamos dizer assim, dentro dos próprios partidos, Flávio Bolsonaro tem esse quesito a mais de ter que lidar com o irmão que está fora do Brasil e que às vezes dá declarações que causam ruídos aqui, e com, claro, esses ex-parlamentares que também estão ou presos, no caso de Zambelli, ou foragidos, no caso de Ramagem, e que vez ou outra voltam ao noticiário porque causam esse ruído. A oposição, inclusive, entrou com força nessa semana, logo que souberam da prisão de Ramagem, tentaram ali fazer um esforço para reforçar esse pedido de asilo político em relação a Ramagem, e agora o ICE esclareceu que Ramagem pode sim esperar em liberdade enquanto esse processo todo não ser concluído, seja para ele ser um asilado político nos Estados Unidos ou não. Agora, o que chama atenção, Nath, é isso que eu acabei de mencionar, esse ruído que vai causando nas campanhas aqui, porque, consequentemente, isso não vai ser nem a primeira nem a última vez. A gente tem outros, tem esse caso, tem o caso da deputada Carla Zambelli, ex-deputada Carla Zambelli, que também está aí num processo de extradição, não extradição. Inclusive, Giorgia Meloni tem essa
questão com a extrema-direita, embora ela seja ligada a esse grupo. Essa semana ela teve ali um embate com Donald Trump em relação ao Papa. Então ela mostra uma certa independência a essa extrema-direita global, né? Ela tem uma posição dela em relação à Itália. Então pode ser que, inclusive durante a campanha, Zambelli volte à tona, porque esse processo, como o próprio advogado da ex-parlamentar esclarece, é um processo demorado. Então, Flávio Bolsonaro provavelmente vai ter que lidar com essas crises externas, vamos dizer assim, ao Brasil, em relação ao seu grupo político. E o que me chama a atenção é justamente isso, é como a oposição aqui no Brasil, ela ainda se liga muito a esses casos, né? A gente viu toda uma mobilização na segunda-feira, quando Ramagem foi preso, de líderes partidários desse grupo, fazendo ali campanhas. Olha, precisamos mobilizar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo Trump em relação à Ramagem. Eles realmente não estão, pelo menos ali, nas redes sociais, e quando você fala com eles presencialmente, eles não estão tentando, vamos dizer assim, abandonar esses aliados pelo caminho. Eles, na verdade, tentam fazer essa defesa, porque eles acreditam, inclusive, que eleitoralmente isso é um ganho, né? Fazer essa frente de, olha, mais um perseguido político pelo regime do Brasil, como eles gostam de dizer, está sofrendo perigo lá fora e nós temos a obrigação de ajudar. Também contribui, da mesma forma que atrapalha a campanha de Flávio, contribui para que esse núcleo que já vota no bolsonarismo ainda reforçar o seu desejo de voto. Atrapalha, quando eu digo que atrapalha, porque atrapalha de conquistar o centro, né? Que é o principal desafio, tanto de Lula quanto de Flávio Bolsonaro, e que nesse momento mostra que está bem dividido, né? Esse centro ali que às vezes é 5% do eleitor, está fazendo diferença nesse momento, porque as pesquisas mostram um empate absurdo nos números. Então, mostra que qualquer deslize de um lado ou do outro vai causar, sim, votos e transferência de votos para o outro candidato. Então, qualquer ruído pode ser prejudicial. Nesse caso do Ramagem, agora a poeira baixa, ele voltou para casa, então a oposição vai parar um pouco de falar disso, o governo e a base governista também vai parar de querer, vamos dizer assim, tirar vantagem com essa prisão. Mas, claro, como a gente está falando aqui há algum tempo, esses personagens, vez ou outra, vão voltar ao noticiário, porque, como a gente sabe, eles estão fora do Brasil. No caso de Ramagem, foragido da justiça brasileira. No caso de Zambelli, também aguardando aí o trânsito de uma decisão agora política da Itália em relação à sua extradição para o Brasil. Dois personagens que têm o discurso dessa ala política, né, do patriotismo, que deixaram seus países para fugirem das condenações dentro aqui do Brasil. E a gente colocou uma matéria também sobre essa questão do Ramagem, de uma missão oficial que o Senado aprovou para ir lá para os Estados Unidos. Vão destacar alguns senadores para acompanhar a situação do Alexandre Ramagem lá diretamente do país. E é curioso, né? Porque Alexandre Ramagem e Carla Zambelli fogem do Brasil ainda deputados. Ou seja, usando o dinheiro que eles ganham, né, de salário, que é a gente que paga, né? É a população, é dinheiro público. Então eles usam o dinheiro público para fugir dos seus países, eles patriotas, ou seja, que amam o país, mas usam o dinheiro público para fugir, para deixar de cumprir os seus compromissos com a justiça aqui dentro do país. E agora o Senado vai gastar ainda mais dinheiro, né, nessa missão para continuar acompanhando a situação do Ramagem. Ou seja, o Alexandre Ramagem continua dando bastante gasto para o erário público, para o nosso dinheiro aqui todo. Mais uma vez, uma pessoa que se diz muito patriota, né, que faz tudo, que fez toda aquela articulação do golpe de Estado, dentro da condenação que ele recebeu de 16 anos da trama golpista e de todo o resto da trama, né, do grupo que eles formaram. Continua utilizando o dinheiro público aí agora de forma indireta, né? Com os senadores indo acompanhar a situação do Alexandre Ramagem diretamente dos Estados Unidos. A gente vai mudar de assunto, não só